A agenda da gripe aviária não para de avançar no Brasil e chega agora a uma nova fase, a de propagar e mensurar o tamanho dos supostos prejuízos. E para isso estão divulgando por aí situações hipotéticas para o caso da disseminação do vírus da gripe aviária em granjas comerciais. Desde maio, quando essa agenda começou, até o momento atual, não há registro da doença em áreas de produção e comércio. Mas, para assustar a gregos e troianos, ou melhor, para preparar e assustar os mais inocentes que direto ou indiretamente operam no mercado de proteína animal e, por que não dizer, pegar também grande parte da população brasileira, que tal encomendar um estudo da Fundação Getúlio Vargas? Pois o tal estudo prontamente foi feito e agora está sendo divulgado. E o que temos é que, de acordo com a FGV Agro, se houvesse uma disseminação da doença no país em grande escala, o impacto anual para a economia nacional seria de 21 bilhões e 700 milhões de reais. Somente para o agronegócio, o prejuízo seria de 11 bilhões e 800 milhões de reais. O levantamento também estima uma perda de 46 mil postos de empregos formais em diversos setores, além de uma queda de 1 bilhão e 300 milhões de reais na arrecadação de impostos e de redução de 3 bilhões e 800 milhões de reais na renda do brasileiro. O impacto maior seria nas atividades do agronegócio, setor que perderia 26 mil postos de trabalho. Como pode ver, o diagnóstico da FGV Agro reforça as partes interessadas em colocar muito medo naqueles que ainda operam de forma inocente nesse mercado e que não conseguem enxergar que tem muita gente interessada em divulgar mais esse suposto prejuízo à economia brasileira. É importante observar que o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, localizado em Campinas, no interior paulista, é referência no diagnóstico da doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. E a realidade é que, se esse tipo de exame fosse feito todos os anos em aves migratórias, quanto mais animais fossem investigados, mais casos seriam identificados, já que essa é uma enfermidade que existe há séculos nesse planetinha chamado Terra. De acordo com o painel sobre gripe aviária do Ministério da Agricultura e Pecuária, até a última segunda-feira, 10 de julho, cerca de 1.400 casos foram investigados, sendo que em 319 houve a necessidade de coleta de amostras para testes laboratoriais. Dessas amostras, 62 apresentaram resultado positivo para o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade e outros 6 casos estão em análise. O estudo da FGV Agro ainda aponta a relação do impacto da gripe aviária em setores da economia. De acordo com o levantamento, para cada perda de R$ 100 no valor das exportações de carnes aviárias, o setor de comércio perderia R$ 11, ou seja, um impacto indireto negativo para varejistas e atacadistas chegaria a 11% do total em perdas para a cadeia aviária. Nessa linha, haveria também a redução de 8% na produção de rações animais, 6% no setor elétrico, 4% no transporte terrestre de cargas, dentre outros segmentos. Mas olha, não tenha dúvida que essa relação de prejuízos para cada setor da economia é uma situação hipotética, levantada por esse estudo, e que tem o objetivo de assustar muita gente por aí, que não tem acesso à informação profissional e investigativa de mercado. E o que nós precisamos mesmo saber é o que a FGV não diz. O primeiro cenário que a FGV não mostra, já que não foi pedido, seja quem for que encomendou esse estudo alarmista e que precisamos repetir para que fique gravado na sua memória, é que num ambiente de gripe aviária, imaginamos logo o sacrifício de muitos frangos, como a mídia reportou em vários países do mundo nos últimos anos. Então, vamos supostamente imaginar que seja anunciado aqui no Brasil o abate de 10 milhões de frangos. E atente para o fato de que estamos falando de abate de frangos em granjas, integradas ou não, e não de aves migratórias, ok? Acompanhe o estudo feito com exclusividade por nossa equipe de pecuária para que compreenda onde queremos chegar. No ano passado, aqui em solo brasileiro e com a extrema vigilância sanitária, foram abatidos nada menos que 6 bilhões e 110 milhões de frangos.
Exatamente isso. Esse gigantesco número, demonstrado na primeira torre à esquerda no gráfico, mostra que, faça chuva ou faça sol, a poderosa indústria avícola brasileira, que comanda as exportações de carne de frango em todo o mundo, abate, no intervalo de apenas um mês, ou seja, em 30 dias, mais de 509 milhões de frangos. Agora vamos à conta mais importante. O que queremos que você compreenda é que a indústria frigorífica do Brasil abate quase 17 milhões de frangos por dia, ou 707.156 cabeças de frango a cada hora. Ou seja, se você ouvir alguém anunciando por aí que 10 milhões de frangos foram abatidos no Brasil, já sabe que não passa de mais um número sensacionalista e que corresponde a menos de um dia de abate. Sabe também que propagar possíveis consequências catastróficas e irreversíveis para o mercado de proteína animal, caso venha a acontecer a gripe aviária, em granjas também por aqui. Para ficar mais fácil de entender, estamos falando de apenas 0,16% do abate anual de frango do Brasil, ou então o que corresponde a apenas 14 horas de abates. Tá bom para você? Por isso, sugerimos que você guarde bem esse gráfico e, se possível, imprima para levá-lo no bolso junto com você, porque, ao que tudo indica, vai precisar lembrar dele assim que a agenda da gripe aviária ganhar ainda mais força na imprensa brasileira. Ah, mas existe o risco das pessoas contraírem o vírus H5N1? Podem dizer alguns por aí. Caro assinante estrategista de mercado, apenas 874 pessoas foram infectadas com H5N1 no mundo. Apesar disso, a metade delas morreu, mais precisamente 458 pessoas. Sim, é isso mesmo que você acaba de ouvir. Os dados da Organização Mundial da Saúde dizem que, de 2003 a abril de 2023, ou seja, no intervalo de 20 anos, 458 pessoas morreram infectadas pela gripe aviária. E como você já deve saber, para ser contaminada é preciso ter contato direto com a ave morta pela doença, sem qualquer relação com se alimentar com carne de frango. Ah, e guarde isso também. Nesse intervalo aí de 20 anos, a OMS disse que temos uma média de cerca de apenas 23 casos de gripe aviária por ano no mundo, certo? Pois sabe quantas pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito nesse mesmo período de tempo? Pois bem, de acordo com o Ministério da Saúde, em 2020, 33.497 pessoas morreram em sinistros de trânsito no Brasil, sendo que 12.011 pessoas estavam em motocicletas. E veja que no caso da gripe aviária, estamos falando de mortes no mundo, enquanto que nos acidentes de trânsito nós trouxemos dados apenas do Brasil. Precisa falar mais alguma coisa? Avante, mercado da proteína animal do Brasil. Só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos sobreviver.